Olá, telespectador, telespectadora do 16, a TV da Cidade. No ar, mais uma Opinião Cidade para falarmos das nossas coisas. Nossos convidados de hoje, pela primeira vez participando do programa, a Major Helena, que é da Polícia Militar aqui em São José do Rio Preto. Seja bem-vinda, Major Helena, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde Marcos Ferreira, boa tarde a todas as pessoas que nos ouvem, é um prazer estar aqui e desde já agradeço a oportunidade de participação. Muito obrigado. Também está conosco o diretor-presidente da PAI de São José do Rio Preto, professor Chafik Balura. Seja bem-vindo, professor Chafik, faz tempo que a gente não se fala. Boa tarde, Marcos. Realmente faz tempo que a gente não se fala e é um prazer estar aqui no seu programa para falar da PAI de São José do Rio Preto. Muito obrigado. Antes de iniciarmos as nossas entrevistas, eu destaco aqui os principais jornais de hoje. Suspeita de estupros pode ser nova pista de professora. Aqui é aquele caso que envolve aquela professora de Catanduva que está desaparecida há um bom tempo. Um aloprado, um maluco lá que fez a bobagem lá, caiu ontem lá e agora ele que se vire lá. Vítimas reconhecem maníaco do F investigado por... maníaco do que? F? Porque a inicial, a letra inicial da professora é a Fabiana. Então colocaram, talvez, em razão disso. E ele atacava pessoas, moças ou mulheres divorciadas. Ele tinha preferência. Mulheres divorciadas, cabelos escuros, pele clara, mas tá lá. O outro assunto do dia trata, eu acompanho aqui uma mensagem do Facebook do meu colega Wilson Guilherme, de que o jornal Bom Dia foi comercializado. O jornal Bom Dia, que a gente tem perguntado há um bom tempo, não é? Foi comercializado com um grupo de São Paulo e, portanto, não sei como ficará a questão do Bom Dia em termos locais. Deve manter, mas segundo a nota que foi publicada pelos compradores e pelo vendedor do jornal, o vendedor é o senhor J. Ávila, não é? Fica aí a impressão de que o pessoal apostou mais no Diário de São Paulo, que vem encartado no Bom Dia. A gente estava comentando esses dias que o Bom Dia estava diminuindo e tal, mas não é. A fatia aqui pela negociação envolve o jornal Diário de São Paulo. Tomara que nosso jornalismo ganhe mais uma força aí, né? Porque o jornal Bom Dia, cá para nós, ultimamente está meio que capenga. Desculpe a sinceridade. Apesar dos profissionais que lá trabalham, mas... Vamos cortar aqui, por favor. Apesar dos profissionais que lá trabalham, mas a gente percebia que a coisa não estava andando muito bem das pernas lá. Eu tenho recebido aqui vários e-mails, muitas pessoas revoltadas com o corte de árvores naquela obra anti-enchente lá no Vivendas. Eu costumo dizer, o prefeito Valdomiro, ele faz as coisas, às vezes, não medindo consequências. Ele faz a coisa de acordo com as suas circunstâncias. Depois ele tromba com a população, como esse caso do Vivendas aqui, e aí depois fica se lamentando que tem comentário que a imprensa não ajuda, que a imprensa é isso, que a imprensa é aquilo e tal. Ora, Valdomiro, vou ler alguns e-mails rapidinho para você entender, não é? Que a obra é importante. Eu não considero em nenhum momento esta obra contra enchente. Gastos aí milhões de reais e não é questão de não resolver o problema. Rio Preto é fundo de vale, professor. E fundo de vale não tem conserto. O que é que você vai fazer com a água que desce do Hospital Beneficência Portuguesa? O que você vai fazer com a água que desce do Vivendas, da Washington Luiz? O que é que você vai fazer com a água que desce ali da Santa Cruz? Então o Rio Preto é fundo de vale.
o Rio Canela, que leva a água até o Rio Preto, é ali o problema. É naquele fluxo, daquele poço chamado Guarujá. É ali que é o... Então, uma vez eu recebi aqui o vice-prefeito, o professor Chafik Major, o vice-prefeito na época do Valdomiro, o Gaber Lopes. Ele também tinha o mesmo ponto de vista do que eu. O mesmo ponto de vista meu. Na época das cheias, na época das chuvas fortes, em determinadas cidades dos Estados Unidos, onde acontecem as enchentes, o que eles faziam? Primeiro, a ação da Polícia Militar por Corpo de Bombeiros, simplesmente cercando ali a área e não permitindo a passagem de veículos. Segundo, eles montavam alto-falantes ao longo das avenidas que estão propícias às enchentes e ali, olha, a previsão do tempo indica que daqui a 15 minutos vai chover forte aqui na região. Então, por favor, os veículos que estiverem estacionados, que tirem seus veículos e procurem um outro lugar. Gente, o que é que custa isso? Você põe lá um guarda de trânsito no começo da Andaló, um outro guarda de trânsito no final da Andaló, um na Badibacite, o outro no final da Badibacite. Interrompe o tráfego de veículos ali e dormiu. Agora, imagine quantos milhões estão sendo investidos nessa obra diante de uma coisa que não... Uma vez por ano, 2 vezes por ano. Então, Valdomiro, você faz coisas que até Deus duvida, prefeito. Me perdoe, prefeito, mas é a insustentável leveza do ser. Não dá para acreditar que um homem como o senhor possa fazer isso. Então, agora o senhor escuta o que as pessoas estão falando do senhor. Vem do Misael Rodrigues. Marcos, boa tarde, boa tarde. Gostaria de deixar aqui minha indignação com relação à destruição das árvores do bairro Vivendas. É mais uma calamidade ambiental gerada na cidade. Entendo um pouco do assunto. O que fizeram no Vivendas passa longe de ser a solução técnica mais adequada. Ficou claramente demonstrado mais uma vez como se projeta e executa uma obra sem qualquer integração com outras áreas fundamentais como a de meio ambiente, transporte e mobilidade. Para um médio entendedor, fica claro que a primeira parte da obra, feita na Avenida Filadélfia, a abertura da calha do Rio Preto, não resolve o problema, mas proporciona uma beleza de avenida. Aí, dá para bom entendedor meia palavra basta, leia-se o que ele quer dizer, a visão, não é? Era assim, ficou assim. É aquela campanha eleitoral, uma obra bonita, certo? Daí na sequência, na verdade as obras anti-enchente deveriam ocorrer apenas nas avenidas José Munir e Juscelino Kubitschek, seria suficiente, e é lógico, sem destruição de árvores e projetando várias opções técnicas que deveriam ser discutidas com a sociedade. Fica a impressão de mau exemplo de uso do dinheiro público. Não foi feito nem o básico nessa questão do Vivendas, que seria apresentar e discutir a obra para a comunidade local. Fica a sensação de que queriam esconder o início das obras, evitando movimentações da comunidade local. Fica a sensação que isso é uma coisa da sua cabeça. Será que eu estou enganado? Eu até procuro, mas não consigo encontrar ações de transparência e planejamento desse governo. Infelizmente, a população tem que se ligar. População mal informada, desligada com as questões públicas, com o nível de conscientização e escolaridade baixos, só pode dar nisso. É só dar uma olhada no site do TSE, o nível de escolaridade dos eleitores por cidade. A educação transforma, é verdade. Aí tem outro, um pouquinho só do Major Helena e professor Chafik. Com a mesma característica, criticando veementemente o poder público municipal por ter derrubado aquelas árvores lá. Nós temos um secretário do Meio Ambiente, que é o Ademir Pérez, que foi promotor do meio ambiente em Rio Preto. Já disse isso aqui ontem e vou repetir. Que fez um termo de ajuste de conduta com o prefeito Liberato Caboclo à época, um TAC, e que homologado foi pela Justiça, o termo de ajuste de conduta, e que não foi cumprido. Até hoje,
o povo que comprou os seus lotes lá no Alphaville sofre as consequências de um desastre administrativo seguido de crime contra o patrimônio, alguma coisa assim, porque não se fez absolutamente. Tem gente que responde na justiça até hoje, pessoal lá da Secretaria de Obras, etc., por conta daquela obra que foi feita uma lambança sem precedentes. Ou seja, quem comprou os lotes está um rolo, ninguém sabe. A prefeitura está falando em regularizar loteamento. O primeiro que tinha que ser regularizado é aquele que a própria prefeitura disse que era legal. Quando lançou o loteamento Alphaville, as pessoas foram lá e compraram seus lotes, professor Major. Foram lá e compraram um lançamento legal, infraestrutura e tudo mais, legalizado. Então, e pagam o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, até hoje lá. E está lá aquele caos, lá não tem saneamento, não tem, o esgoto corre a céu aberto, não tem água, de vez em quando eles fazem gambiarra para até ter a luz lá, assoreando o córrego dos macacos. E aquele termo de ajuste de conduta foi feito na época do Liberato Caboclo e não foi concluído coisa nenhuma. Deram um balão naquelas pessoas que compraram os seus lotes na Alphaville. Então agora vem me falar de mim. Então, o Valdomiro, prefeito, é o seguinte, o senhor eu estou dizendo, o senhor tem um promotor aposentado na área do meio ambiente. O senhor tem um promotor aposentado trabalhando com uma secretaria de governo, que eu tenho certeza que ninguém vai chegar no Dr. Cláudio e fazer... O professor Chafico Balura conhece bem o que significa a nossa política, viu, Major? Então, ninguém vai chegar no Dr. Cláudio e falar assim, ó, Dr. Cláudio, vamos fazer uma gambiarra aí, vamos fazer uma lei de zoneamento aqui, nós fazer um acerto aqui, outro ali e tal, aquela coisa. Ninguém vai chegar no... Então agora, Valdomiro, coloque um promotor na saúde. Coloque lá um promotor sério na saúde. Você vai ver o estrago, Valdomiro. Coloque um promotor na Secretaria de Serviços Gerais, prefeito. Coloque lá. E coloque um promotor, prefeito, sabe onde? Na Secretaria Municipal de Esportes. Promotor sério. Não adianta você colocar essas coisas que são tidas aí como profissionais fora de uma conduta ilibada. Você sabe que tem gente de todo jeito. Então, Valdomiro, mais uma vez, você tromba com a população de Rio Preto. Essa história dessa obra anti-enchente, o senhor acaba indo contra a vontade daquelas pessoas que moram lá no Vivendas, tem um abaixo assinado lá, a Major falou agora, e que você pague o preço, Valdomiro. Pague o preço. Tá difícil de te aguentar, Valdomiro. Tá difícil. Não é fácil, não. O que tem de gente que eu encontro na rua e que fala comigo do desastre que está a sua administração no segundo mandato é uma coisa simplesmente impressionante. E eu me ausentaria da cidade por pelo menos 6 meses até a poeira baixar. Você está feio na foto. Tua fita está horrível, Valdomiro. Eu diria que a história política sua está parecendo um filme de terror, mas daqueles filmes que aterrorizam mesmo, né? Como é que chama aquele outro filme que eu assisti? Até eu morri de medo, eu era jovem ainda. Daquela menina lá, me esqueço o nome daquela menina. O Exorcista, né? Que tinha aquela menininha. Aquele filme é um filme de terror mesmo e é que assustava a gente. Muito obrigado pela paciência de vocês dois, mas eu precisava transmitir esse recado para o telespectadora do 16 da TV da cidade, por conta dessa lambança que o Valdomiro está cometendo em Rio Preto. Deixa eu começar com a Major Helena. Amanhã tem o desfile de 7 de setembro, uma data cívica que o Valdomiro esvaziou, que as escolas todas tradicionalmente vão às avenidas, ou vão à Avenida Badibacite, mostrarem que um ato de civismo e aquela coisa toda, e o Valdomiro parece que fez um incentivo aí para que elas não fossem e tal. Mas outras entidades se reorganizaram, organizaram e vão estar na avenida.
A própria Polícia Militar não poderia deixar de estar lá, e estará lá, até porque a Polícia Militar, antiga Força Pública, foi uma das entidades, vamos dizer assim, que sempre mostrou o seu civismo durante as datas comemorativas de liberdade, de independência do Brasil. Como é que a Polícia Militar desfila amanhã, Major Helena? Desculpe aí o desabafo inicial, mas era necessário. Com certeza, a Polícia Militar amanhã estará fazendo tanto a parte de segurança do desfile, como também com um contingente grande de policiais militares e viaturas participando dessa que é uma das comemorações cívicas mais importantes do Brasil. Deixa eu perguntar uma coisa. Existe uma preocupação com a segurança amanhã? Porque tem muito se falando em manifestações e etc. Como é que a polícia tenta, vai lidar com isso, Major Helena? O que está previsto para amanhã, inclusive o movimento Vergonha Rio Preto está inscrito como participante, uma das 32 instituições participantes do desfile. A atuação da Polícia Militar vai ser voltada à questão da segurança em geral, a fluidez do trânsito, a interdição das vias para proporcionar segurança às pessoas que estão diretamente participando do evento. Não há uma preocupação extra em relação aos movimentos. É importante ressaltar que a participação de movimentos sociais e reivindicatórios no 7 de setembro não é assim tão estranha. Na verdade, há muitos anos, havia o Grito dos Excluídos, que desfilava também como parte das comemorações, e o próprio movimento Vergonha Rio Preto, em anos anteriores, também fez a sua participação. Então não há o que se temer por violência amanhã? Não, as pessoas estão convidadas, todas as pessoas a comparecerem, é uma celebração para a participação da família realmente, e não temos previsão, estamos fazendo um acompanhamento com a liderança desses movimentos, até através das redes sociais que foram criadas para essa finalidade, e nós não temos notícia de que vá haver tumulto ou atos de vandalismo. Existe uma insatisfação com a classe política de Rio Preto, existe uma insatisfação, acho que, com a classe política em modo até nacional. Em nenhum momento vocês costumam monitorar isso para saber se vai ter algum tipo de manifestação que extrapole aquilo que seja uma manifestação, ou vocês estão bastante tranquilos em relação a questão da segurança mesmo e está tudo sob controle? Por uma questão de planejamento, Marcos, a Polícia Militar ela vem acompanhando, sim, todas essas iniciativas populares, até com o intuito de garantir o próprio movimento, de dar garantia para as pessoas que desejam fazer suas reivindicações, que o façam, né, de forma ordeira, e que também as demais pessoas também tenham seu direito assegurado. Vocês vão fazer um tipo de um cadastro, alguma coisa, algum tipo de acompanhamento específico? Por exemplo, olha, vai desfilar esse grupo, esse grupo, esse grupo, esse grupo, esse tem um pouquinho mais de atenção, mais aqui e tal, ou não, tá normal? Está normal, as instituições que vão participar já fizeram a inscrição junto à Prefeitura e à Secretaria de Educação, né, que está coordenando essa parte. A Polícia Militar não vai fazer qualquer tipo de cadastro, apenas vai acompanhar no dia, através do policiamento ostensivo, com vistas ao que eu disse, a fluidez do trânsito e a segurança das pessoas que vão estar apenas assistindo o evento. Fluidez de trânsito aqui em Rio Preto é uma coisa difícil ultimamente, Major. A Major Helena sabe perfeitamente disso. Amanhã, como um dia como é um feriado, eu tenho a impressão que diminui o fluxo e tal, mas normalmente qualquer tipo de evento que você faz em Rio Preto, 30 mil pessoas vão à avenida. Eu não sei se há uma carência, professor Chafi. O povo de Rio Preto gosta de desfile. Desfile cívico e escolar. Então a participação da família no desfile é muito importante. E eles vão até lá para ver seus filhos participarem, as escolas, não é isso? Então a gente observa que o povo gosta de desfile, é importante. E é uma data muito significativa para o povo brasileiro, né? Com certeza. A APAI abre o desfile, pelo que me consta, amanhã, é isso, professor? Tradicionalmente, a APAI ela faz a abertura do desfile.
Ela é a primeira das escolas a desfilar. Tradicional É isso? tradicional. Então nós estaremos lá com a nossa fanfarra, com os nossos alunos. Tem não até é isso? fanfarra, rapaz? Nós temos uma fanfarra, sim, e ela está se preparando tal para participar do desfile. E nós estaremos lá juntamente com os nossos alunos, com os nossos professores, os nossos diretores, todos participando do desfile, como temos feito em todos os anos. Olha aqui, ó. Olha como nós somos pontuais aqui. Acaba de chegar um e-mail, Major. Boa tarde, Marcos. Estou aqui relatando mais um absurdo que só acontece em Rio Preto. Como se não bastasse o trânsito caótico de nossa cidade, o queridíssimo Dr. Valdomiro, o queridíssimo seu, o meu não, pelo amor de Deus, olha, ele está falando no sentido pejorativo aqui. Chamar o Valdomiro de querido é doído, hein? Você me pegou no contrapé, que eu estou lendo o e-mail de uma forma direta aqui. Mas eu sei que o queridíssimo aqui foi pejorativo. Bom, chamar o Valdomiro, o queridíssimo Dr. Valdomiro bloqueia o cruzamento da Rubião Júnior com a Avenida Badibacite para a construção de um palanque que será seu pedestal neste feriado. O trânsito parou literalmente. Creio que exista outros pontos da cidade para se fazer um desfile. Temos o recinto de exposições em torno da represa e outros vários pontos, mas não tem que ser na Avenida Badi. Isso é repúdio imediato. Será que ele não sabe que o comércio será aberto também neste feriado, gerando mais caos ainda? Isso só pode ser brincadeira. Abraços, o André Volpone está mandando para a gente aqui. Então, o palanque está sendo armado ali na Rubião com a Badibacite, é isso? Isso, exatamente. Vai haver a interdição do trecho entre a Rua Martinho Gonçalves e a Rua Jorge Tibiriçá no dia. Né? E mais algumas ruas adjacentes prevendo... Tá, mas hoje já está lá, né? Por conta Isso, creio que por conta da montagem realmente do palanque. Professor Chafico, mas será que não tinha uma hora diferente para fazer, por exemplo, esse palanque? Ou mais tarde, ou não na hora de rush, meu Deus do céu. A cidade está com dificuldade de mobilidade urbana demais. E você vai fazer um palanque lá hoje, sexta-feira. População flutuante em Rio Preto hoje é de 1 milhão. Nós temos 450 mil habitantes, população flutuante de 1 milhão, Major Helena. Como é que nós podemos administrar isso? Será que não tem alguma coisa que se possa fazer estrategicamente melhor para evitar esse tipo de confusão no trânsito, etc.? Tradicionalmente, bom... Mas não era lá antigamente, não? Sim, sempre foi lá. Eu me recordo da Silva Jardim para baixo. Não, sempre foi ali mesmo. Nesse trajeto, o trajeto do desfile sempre foi tradicionalmente. O trajeto, mas o palanque, e professor, era feito na Badibacite, ficava na Badibacite ali para frente da Silva Jardim, no sentido que vem de lá. Não. Eu transmiti desfiles lá pela Rádio Independência na época ainda. Ele já foi na Silva Jardim, no cruzamento da Silva Jardim, e agora ele apenas subiu um pouquinho, e ele fica no canteiro central, então é só o período da montagem, provavelmente. É no canteiro central. É no canteiro central. Quando era na Badibacite, era do lado, na Silva Jardim, era na calçada. Na calçada. Era na calçada. Agora passou a ser no canteiro central e após a montagem, com certeza o trânsito flui normalmente. Mas é uma sexta-feira, né? Coincidentemente, né? Caiu numa sexta-feira. Professor, me fale da PAI, além de mostrar esse desfile, amanhã mostrar do que a PAI é capaz, não é? Bom, como... Teve esse problema aí, esse extraordinário lunático aí, esse aloprado no Senado, que tentou falar em terminar com a PAI e tal. Só fazer uma referência aqui. O doutor Ademir está de brincadeira, diz que tem que educar o meio ambiente, que não precisa de lei para multar quem joga lixo na rua. Pergunto a ele se não fosse a multa para fumantes, teriam o respeito que temos. Abraço. Arlindo de Moura Pontes. Isso é para o doutor Ademir Pérez. Depois fala. Vamos falar da PAI, professor. Vamos lá. Bom, para falar da PAI, nós temos que entender o seguinte, que a PAI, ela não é só educação. Ela mantém uma escola de educação especial, porque a PAI é uma associação de pais e amigos dos excepcionais. Ela envolve a educação, ela envolve a assistência social, porque nós temos agora um novo projeto lá, que é o Centro Dia, que atende os nossos
alunos, nós falamos alunos, né, mas de 30, com idade igual a 30 e acima de 30 anos. Né? São alunos. São alunos. E temos também a saúde, nós atendemos também pela saúde, que é o atendimento da estimulação precoce aos nossos alunos de 0 a 6 anos. E aí, para isso, nós temos uma equipe multidisciplinar para esse atendimento. Então, a APAE hoje, ela possui em seu quadro de funcionários aproximadamente 110 pessoas que trabalham lá. E nós fazemos um atendimento de aproximadamente 500 pessoas, 500 alunos, certo? Então, isso gera uma despesa mensal que gira em torno de 248 a 252 mil. É dinheiro, hein? É muito dinheiro. Então, nós temos tido o apoio, além dos convênios com o governo estadual e municipal, nós temos tido o apoio da sociedade riopretense, que é muito generosa, muito solidária. Inclusive, nós temos um quadro de sócios, e esse quadro de sócios contribuem conosco com uma quantia razoável. E nós estamos sempre em campanha para arrecadar, para ter mais associados. Esses associados podem contribuir com 10, 15, 20, 30, quanto quiser mensalmente. E isso nos ajuda bastante. E aqueles que quiserem se associar da APAE, basta ligar no nosso telefone lá, 2136-1200, e se associar e passar a ser um contribuinte mensal da nossa instituição. Uma outra arrecadação que nos ajuda bastante, que tem nos ajudado também, é a nota fiscal paulista. Então, a nota fiscal paulista, a cada 6 meses a gente tem arrecadado aí uma boa importância, certo? E esse setor na APAE nós estamos reorganizando e esperamos ainda arrecadar ainda mais. Agora, o importante é conscientizar as pessoas a participarem da APAE, certo? E nós temos feito muito isso através da nossa administração. Sim. E nós contamos lá com pessoas que se dedicam integralmente à APAE, como por exemplo o Dr. Luiz Carlos Giordani, que é nosso diretor financeiro e gestor, e tem ficado lá conosco, lá porque, veja você, as outras pessoas da diretoria têm seus afazeres, nos apoiam, nos ajudam, mas que permanece na instituição, juntamente comigo, é o Dr. Giordani, né, diariamente, para poder fazer com que a instituição seja bem dinâmica, não é isso? Dentro do quadro de associativo, de funcionários. Então, é fundamental que pessoas como o Dr. Giordani e outras pessoas também venham conosco para participar e nos ajudar para que nós possamos... Vocês levaram um susto nessa história do cidadão lá do Senado ou perceberam logo rapidamente que era um balão de ensaio aí, alguém querendo surfar em cima da APAE? Quando foi aprovado pela Câmara Federal o projeto de lei que vai instituir o Plano Nacional de Educação, as APAEs estavam tranquilas. Mas assim que o projeto foi para o Senado, esse ilustre senador, que a gente nem gosta de mencionar o nome, ele incluiu uma emenda no sentido de alijar dos convênios, né, a nível de Brasil, de todos os convênios, né, as instituições filantrópicas, assistenciais, não é isso? E comunitárias. E entre elas, todos vocês sabem que a APAE está incluída aí. Então, em resumo, na sua intenção, através dessa emenda, é fazer com que todos os assistidos por essas instituições fossem incluídos na rede pública. Então, a gente pergunta, será que hoje ou daqui a 20 anos a rede pública vai estar em condições de dar atendimento às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, ou com outros tipos de deficiência? Eu tenho a impressão que não.
certo? Pela experiência que nós temos, pela vivência na área da educação há mais de 40 anos, mas, professor, nós entendemos que não. O senhor é um educador, o senhor foi secretário municipal de educação. O senhor sabe que foi isso foi um ato isolado, foi um ato de um aloprado, como eu disse aqui no começo. Teve mais uma pessoa lá, uma segunda pessoa que também acompanhou, o próprio senador e tudo mais. O senhor sabe que essa derrota, como a Câmara havia aprovado, e ele apresenta uma emenda dessa em nível de Senado, o Senado jamais acataria uma emenda dessa. E se acatasse, voltasse para a Câmara dos Deputados, eu tenho aqui uma fala do deputado federal João Dado, que afirmou categoricamente aqui o seguinte: se eles fizerem alguma bobagem no Senado, nós na Câmara derrubamos. Mas estava mais do que claro, quem é que vai querer, em sã consciência, encerrar as atividades da PAI? Mas acontece o seguinte, que essa intenção já vem de longa data. Desde 2003, uma procuradora federal também teve essa intenção. E se os dirigentes das APAES não se manifestassem, as coisas teriam sido a bom tempo a favor da Procuradora Federal. Desta vez, a Federação Nacional das APAES, as federações estaduais, bem como os presidentes de APAES, as diretorias das APAES, porque nós temos mais de 2.000 APAES no Brasil, no estado de São Paulo 340. Todos se uniram em cima dos seus, e foram reivindicar e lutar e pedir para que os seus representantes locais lutassem em prol da permanência da eliminação, da votação contra essa intenção desse senador. E isso está acontecendo. Já nas comissões que nós temos acompanhado no Senado, o senador está sendo derrotado. Certo? O deputado Dado disse aqui, vai ser tripudiado, vai ser simplesmente esmagado, né, pelos seus colegas de Senado, porque não tem o mínimo de clima para esse momento. Enquanto se furtam milhões dos cofres públicos brasileiros, o sujeito vem lá e fala em terminar com a PAI. Está de brincadeira. Enquanto um deputado dentro da cadeia, está preso, julgado, está na cadeia e vai ser julgado na Câmara dos Deputados, o cara é absolvido. Onde é que está a questão moral política para se fazer alguma coisa nesse país? Só podia dar nisso, essa reação popular. Daí que eu volto a repetir, esse foi um caso isolado de alguém que não pensou, acho que não teve a capacidade de concatenação cerebral de chegar e com ele mesmo fazer uma autoanálise e dizer o seguinte: olha, eu sou uma pessoa que não estou pronta para exercer um cargo público como um senador. Não é possível que a gente tenha um Senado, no Senado da República, um homem com essa capacidade de desinteligência. Esse cara é um desinteligente, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em instantes com a sequência do nosso Opinião Cidade. Até já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria, 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Restaurante Bom Demais. São mais de 9 anos de tradição. Dezenas de variedades entre pratos quentes, saladas, churrasco, peixe e frutos do mar. A sobremesa é grátis. Comida quente, ambiente climatizado, ótimo atendimento, credibilidade e respeito pelos clientes. Restaurante Bom Demais. Fica na Rua Marechal Deodoro, no centro, em frente ao Fórum. O restaurante é bom demais.
Leia diariamente no Diário da Região a programação da TV da Cidade, canal 16 da NET. Ter um filho muda tudo. São outros planos, outros sonhos. Você dorme com essa realidade, sacou? Pra mãe é barra. O corpo muda, tem que interromper os estudos. Rola até uma discriminação. Agora pro pai também é difícil. E o que ele mais escuta é: cara, vai trabalhar, acabou a farra. Ah, qual é? Ele não tá tirando o corpo fora. A parada é que ao mesmo tempo é muito maneiro, né? Criança traz a maior vida. Ensina a gente a amadurecer, a encarar o desafio. Mas não é mole não. Ser pai e mãe adolescente é a maior responsa. E a gente não tava pronto. Maternidade na adolescência. Procure seu médico ou se informe nos postos de saúde sobre métodos contraceptivos. Vai fechar sua avó! Como começa, Valdemar? Como começa? Foi esse idiota que começou? Mas deixa pra lá, vai ver, ele não te viu. Como não me viu? Ainda por cima tem esse adesivozinho idiota perguntando como é que ele dirige. Você dirige mal! Muito mal! Para com esse barraco, Valdemar, ele tem o vidro escuro, foi por isso que ele não te viu. Ela acabou de fazer um gesto obsceno pra mim. Para de viajar, Valdemar, onde é que você vai? Ele quer ter coragem de olhar pra mim. Olha pra mim aqui, ô cegueta! Valdemar, não é ele não, é uma freira. Deus do céu, pra onde é que eu vou agora? Pro inferno, né, Valdemar? Você vai pro inferno. No trânsito, brigas e discussões não resolvem nada. Um trânsito melhor começa com você. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, cada nova ideia, no que se aprende, o que se ensina, uma lição de vida, uma lição de amor, na nota de uma partitura, num projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor, tem um bom professor. Os sacos plásticos são um dos maiores culpados pelas enchentes. Sem falar que saco plástico polui e leva até 400 anos para se decompor. Dê um final feliz para essa história. Recuse, reduza, reutilize. Saco é um saco. Vai fechar sua avó! Como começa, Valdemar? Como começa? Foi esse idiota que começou? Mas deixa pra lá, vai ver, ele não te viu. Como não me viu? Ainda por cima tem esse adesivozinho idiota perguntando como é que ele dirige. Você dirige mal! Muito mal! Para com esse barraco, Valdemar, ele tem o vidro escuro, foi por isso que ele não te viu. Ela acabou de fazer um gesto obsceno pra mim. Para de viajar, Valdemar, onde é que você vai? Ele quer ter coragem de olhar pra mim. Olha pra mim aqui, ô cegueta! Valdemar, não é ele não, é uma freira. Deus do céu, pra onde é que eu vou agora? Pro inferno, né, Valdemar? Você vai pro inferno. No trânsito, brigas e discussões não resolvem nada. Um trânsito melhor começa com você. De volta com a nossa Opinião Cidade, aqui pelo 16, a TV da Cidade, com a Major Helena e também com o professor Shafik Balura, ambos que terão aí presença marcante no desfile de amanhã, de 7 de setembro. Um cuidando da segurança e outro mostrando para a sociedade aquilo que representa um bom trabalho, um trabalho feito à frente de pessoas excepcionais e que produzem para a sociedade, sim, produzem a capacidade para o homem procurar entender a vida. Eu vi uma matéria esses dias de que há na revista Science, não sei qual revista é especialista em medicina, não sei se da Inglaterra, não me recordo qual foi, que existe um trabalho científico no sentido de reverter
essa questão do excepcional, da síndrome de Down. Fiquei assim, maravilhado com isso, porque imagina se você descobre uma vacina, alguma coisa, né, nesse aspecto. Não é para agora, é claro, isso é um trabalho demorado, mas tomara que os cientistas encontrem o caminho aí para que a gente possa... Mas essas pessoas são especiais e transmitem, e fazem... O aluno da PAI, eles fazem o homem se aprofundar em algumas reflexões na sua vida e fazem uma autocrítica daquilo que ele considera o seu comportamento para a sociedade, que é uma coisa impressionante. Então aí que eu falo que se eles não produzem, vamos dizer assim, um material bruto, alguma coisa, eles produzem a questão da valorização do espírito, da alma, da consciência e etc. Estou certo, professor? É isso? Exatamente. É isso, né? Estou certo, Major Helena? Correto. Pois não, professor. O senhor quer falar mais alguma coisa? Não quero. Pode ficar à vontade. Não, o que a gente gostaria de dizer é que a filosofia nossa lá é o seguinte: nós nos dedicamos, quer dizer, nós não estamos fazendo assim um favor para a PAI, certo? É a nossa filosofia. Nós estamos recebendo da PAI, certo? Nós estamos através do nosso trabalho, nós estamos fazendo um favor para nós mesmos, certo? Nós que somos aposentados, nós que não temos nenhuma outra atividade, então nós estamos sendo útil para a PAI, mas muito mais para nós mesmos. Certo. Então é nesse sentido que nós estamos nos dedicando e procurando fazer alguma coisa para o próximo. Professor Hernani Ferraz Júnior diz o seguinte: grande satisfação em ver o professor Chafik Baluda no seu programa. Sempre batalhou em prol da educação, haja vista quando o secretário municipal de educação do nosso município. Hoje, à frente da APAI, tem a certeza de que desenvolve um trabalho digno de todos os elogios. Hernani. Eu agradeço. Professor Hernani Ferraz Júnior. Agradeço ao Hernani essa manifestação e continuo contando com a sua colaboração e o seu apoio. Certo? E tem uma outra manifestação aqui do Jorge Jerônimo Hipólito, que é um policial militar ambiental aposentado. Ele diz o seguinte: Marcos e entrevistados, boa tarde. Boa tarde, o Hipólito. Se levar em conta a relevância da independência do Brasil e se atrelada ao espírito cívico, o caos do trânsito deverá ser compreendido como algo bom. Os brasileiros precisam fertilizar um pouco mais a brasilidade. Abraço a todos, Jorge Jerônimo Hipólito. Agora eu deixo para a senhora, Major, responder para o Hipólito aqui. Hipólito, boa tarde. Obrigada aí pela sua manifestação. O trânsito de Rio Preto, para o evento de amanhã, nós não esperamos grandes problemas, tendo em vista que muitos órgãos, muitas empresas vão estar fechadas, então não deveremos ter grandes problemas. E no dia a dia, né, a Polícia Militar... Ele chama brasilidade. Ele quer, eu também defendo isso. Eu acho que o brasileiro deveria gostar um pouco mais do Brasil. Eu acho que a gente deveria exercer mesmo a nossa bandeira, colar a bandeira no coração e falar: ó, eu sou brasileiro. Acontece, professor Chafik e Major Helena, que nós somos uma mistura de raças. Nós não somos bairristas. Existem países que são bairristas, como cidades bairristas e tal. Nós não somos. Nós somos uma amálgama de pessoas, de raças, etnias, etc., que não permite que a gente seja... A gente só é unido no futebol. Quando tem um jogo da seleção brasileira, para o país para ver lá. Nas demais votações importantes na Câmara, não sei o quê, nós somos dispersos. Nós somos formados por italianos, por espanhóis, entendeu? Não sei, eu penso isso, professor. Marcos, eu entendo que isso aí é tudo questão de formação, problema de educação. Nosso povo precisa de educação. Se houver educação, a gente tem tudo isso aí. Mas, infelizmente, a nossa educação, ela caminha daquela forma que todos nós conhecemos. Então, o próprio governo federal, estadual, tem investido muito em educação. E por quê? Porque nós estamos muito atrasados na área da educação, certo? Então você está vendo aí que
em determinadas áreas de trabalho não existem profissionais para atuar, certo? Inclusive ontem, através da imprensa, eu vi na televisão, eu vi que foi feito um concurso, não sei, parece que na Bahia, com a R$21 mil o salário mensal para os profissionais. E não foram aprovados, na terceira fase foram todos reprovados, certo? Entendi. Então, nós não temos, o Brasil ficou muito para trás em termos de qualificação de pessoal, em termos de educação. Então, nós não temos pessoal habilitado para exercer determinadas funções. Então, o que acontece? Nós não temos escolas adequadas, próprias, de acordo com o que está exigindo. Nós estamos vendo aí, por exemplo, nas universidades, cursos totalmente esvaziados. Não tem candidato. Por quê? Porque aquela área em que ele vai se formar, ele não vai trabalhar em quê? Então não existe um planejamento nesse sentido. E agora que o governo está sentindo tudo isso aí, as empresas, as indústrias precisam de funcionários e não tem funcionários adequados, tem que preparar o pessoal para isso, certo? Então, Educação, professor. Faltou educação. E a educação começa aí. Quer dizer, na educação que começa tudo. E começa no lar, na escola, não é isso? Então, mas aqui, olha aqui, vem uma pergunta nesse sentido aí, ó. Onde está o sentimento patriótico do prefeito Valdomiro Lopes? Por medo de reação popular, ele esvaziou o desfile. E é verdade, ele esvaziou o desfile. Que civismo e patriotismo esse homem quer passar para nossas crianças? Marcos, hoje no Diário da Região, o advogado Antônio Luiz Pimentel, desculpa, fugiu aqui. Antônio Luiz Pimentel manifesta com classe esse absurdo do prefeito. Nenhum prefeito fez esse pouco caso da magna data do Brasil. Não vejo. Trabalhei 32 anos com escola pública no estado, em nossa cidade. E ele foi o primeiro a cometer esse crime cívico. Olha só a profundidade disso. Nesse sentido, se é ali na escola, o prefeito tentou esvaziar o desfile. Ele não quis desgaste político de jeito nenhum. Está notório, mas ele vai sofrer desgaste político. Eu estou sabendo que ele vai sofrer um desgaste político muito grande amanhã. Não tem como ele fugir da realidade. Professor, só para concluir, ainda em relação ao trânsito, que tem manifestação aqui. Como é que vai ficar, Major Helena, a questão, por exemplo, se alguém cometeu algum abuso com um carro, um automóvel, essa coisa toda, e essa história do pátio modelo, Major, que acabou sofrendo aí essa ação e etc. Ontem o advogado foi lá na Câmara falar com o presidente Fábio Marcondes para não levar as testemunhas lá, ou o dono do pátio lá, ou não sei quem lá, quer negociar, quer fazer isso, quer fazer aquilo. O Fábio Marcondes, que foi o vereador que é presidente da CEI, chamou o vereador Marco Rilo, chamou o outro, acho que o capitão, o coronel Jean Charles, quando faz tempo que o coronel foi capitão. Como é que vocês vão ter lugar, em caso de necessidade de guincho, vocês vão continuar levando para lá? Como é que vai ser isso, Major? Nesse primeiro momento, até que seja resolvido essa questão, né, da legalidade do pátio, ainda está atuando, ele não foi interditado, ainda por conta dessa notícia, né, das irregularidades. Então a Polícia Militar, no primeiro momento, continuará ainda a conduzir os veículos para lá. Major, como é que é isso? A Polícia Militar é a responsável pelo comando do trânsito na cidade. Tem a Ciretran, que é o caso Isso, a parte administrativa do administrativa, trânsito. E tem a parte de campo, que é da própria Polícia Militar. E diante desse trânsito caótico em Rio Preto, há quem cometa também, é claro, as irregularidades do trânsito e tal. E aí, cabe tudo isso lá dentro daquele pátio? Nem todas as infrações de trânsito são passíveis de recolha, né? Então, a Polícia Militar ela tem à sua disposição, previsto no Código Nacional de Trânsito, outras medidas administrativas, que são as autuações, recolhimento do documento e tantas outras. Então, nem todo caso é passível de recolha. Amanhã é um dia de grande concentração pública ali, grande concentração
de automóveis. Como é que vocês vão fazer? Tem alguma orientação já para as pessoas, para os policiais? Na prática, as pessoas têm que evitar aquela região onde vai haver a interdição. Amanhã temos também a feira ali na Imperial, que que está na área adjacente ao desfile. Então, são das 8 horas até as 10h30 a previsão de interdição. Então, as pessoas têm que buscar vias alternativas, tanto na Boa Vista quanto pela área central. Difícil, né, professor? Porque eu vou dizer, hein, o nosso trânsito... Nós tivemos uma estatística do Diário da Região, nós temos um veículo para cada habitante de Rio Preto. Um veículo cada um. A frota cresceu bastante nos últimos anos. Me lembro que o meu amigo Abdo Goraibe era o diretor de trânsito em Rio Preto, diretor lá da Ciretran. Ele falava, Marcos, eu não acredito, naquela época a cidade tinha 250 mil, 300 mil. Ele falou, são 120 mil prontuários. Prontuário significava que de 300 mil habitantes que nós tínhamos, 120 mil já tinham automóvel. Então, hoje nós temos de 450, quase cada veículo por pessoa em Rio Preto. Onde é que nós vamos parar com isso, gente? Vocês estão preparados para a mobilidade urbana? Major? Vocês têm, assim, noção de alguma coisa que vocês possam fazer para amenizar esse sofrimento do motorista de Rio Preto? A questão da mobilidade, ela depende também de do poder público, né? Exatamente. Então, a parte da fiscalização que nos compete é mais a questão do estacionamento irregular, de apoiar em algumas regiões em que o trânsito se aglomera. Major Helena, gostaria de deixar mais algum recado? Muito obrigado pela sua participação aqui. Foi um prazer conhecê-la pessoalmente. Eu tenho certeza e convicção de que sua participação aqui foi muito importante para a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcos, a oportunidade de participar e somente reforçando o convite para que as pessoas compareçam amanhã para prestigiar aí os 191 anos de emancipação política do Brasil. Independência, né? 191 anos de independência. Daí eu me lembro de uma música do Chico Buarque de Holanda, que foi muito executada no regime militar, chamada Fado Tropical. Como todos sabem, nós somos descobertos pelos portugueses. Daí ele faz uma aliança Brasil-Portugal, Portugal naquela fase do socialismo, naquele regime fantástico que Portugal atravessou, etc., Revolução dos Cravos e aquela coisa toda, né? E a música foi bem de encontro àquela época. Então era tudo de bom, não é? Que nós tivéssemos sido exatamente aí politicamente igual a Portugal, na época boa. Hoje não mais, porque a coisa equilibrou e tal, mas naquela época a gente tinha que ter se espelhado em Portugal quando ele falava do Alentejo, da sardinha, e, enfim, de toda a mistura, né, nossa, com o Rio Tejo encontrando-se com o Rio Amazonas e etc. Era aquela coisa, é só coisa de Chico mesmo, né? Para quem não entende de Chico, nem adianta falar. Muito obrigado, professor Chafico, pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos, em poder estar aqui para poder falar sobre a nossa Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e dizer que nós só temos que agradecer da população de São José do Rio Preto pela generosidade, pelo apoio, pelo carinho, por tudo que tem nos oferecido. E nós estamos lá à disposição e convidamos as pessoas para que visitem a APAI e conheçam o trabalho. Ela está ali próxima do Senac, né? Senai. Na rua Raul Silva, né? Na direção do Teatro Municipal, né? Do Senai, ali, vizinho do Senai. E tem um trabalho de campo também, um trabalho rural, né, professor? Nós temos a APAI Rural em Engenheiro Schmidt, nós temos 10 alqueires lá em Engenheiro Schmidt, foi a primeira APAI Rural do Brasil e que nós utilizamos para o desenvolvimento de programas também com os nossos alunos. Produzem alimentação lá que são consumidas pelos próprios alunos? Pelos próprios alunos, exatamente. Na merenda? Na merenda escolar, isso. Muito obrigado, professor Chafico. Nós queremos agradecer muito a você e a TV da cidade. Muito obrigado. Nosso Opinião Cidade vai ficando por aqui. Independência.
para todos nós. Não faz mal a ninguém. Independência é sinônimo de liberdade, independência é sinônimo de prática de cidadania. E é isso que a gente tem feito a cada programa que a gente apresenta aqui pela TV da Cidade, do canal 16. Muito obrigado a todos, um bom feriado e até a próxima segunda-feira.